Bem, vamos a outro exemplo. Outro exemplo diz o seguinte: calcular o montante de uma aplicação de R$100.000 pelo prazo de 6 meses, a taxa de juros simples de 5% ao mês. Vamos à solução. Solução. Nós vamos aplicar um capital de R$100.000. O capital aplicado é igual a R$100.000 pelo prazo de 6 meses. Pelo prazo de 6 meses. Utilizando uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Ele falou que estamos no regime de juros simples, no regime de capitalização simples. Ora, no regime de juros simples, sabemos que o montante pode ser calculado com aquela fórmula alternativa. O capital que multiplica 1 mais I vezes N. Podemos também calcular o valor dos juros e depois somar com o capital. Mas vamos treinar um pouco essa fórmula. Montante é capital 1 mais IN. Logo, o montante será... E o capital aplicado foi um capital de R$100.000. Vezes 1, mas a taxa é uma taxa de 5% ao mês. E a aplicação é por 6 meses. Então, nós temos aqui o montante como sendo R$100.000 vezes 1 mais 5% vezes 6 dá 30%. Logo, o montante será R$100.000 vezes 1 mais 30%, o nome já diz, é 30 por 100. E 30 dividido por 100 é 0,30. Portanto, o montante será 100.000 vezes 1 mais 0,30, esta conta dá 1,30. Logo, o montante será 100.000 vezes 1,30. E 100.000 vezes 1,30 vai dar R$130.000. O montante será igual a R$130.000. Este é o montante no regime de capitalização simples. R$130.000. Calculamos o montante com a fórmula alternativa. Poderia ter feito os juros depois de ter somado com o capital. Mas temos que treinar essa fórmula, que é uma fórmula muito popular. É uma fórmula muito popular. Bem, prosseguindo, temos taxas proporcionais. Taxas proporcionais. Vamos ver então o conceito chamado de taxas proporcionais. O que significa dizer que duas taxas são proporcionais? Vamos lá. Duas taxas são ditas proporcionais se mantiverem entre si a mesma razão que os períodos de tempo a que se referem. Então, dizemos que duas taxas são proporcionais se a razão entre elas
é a mesma razão entre os períodos de tempo a que elas se referem. Por exemplo, imagine que você tem uma taxa que eu vou chamar de I1. Essa taxa I1 refere-se a uma unidade de tempo, que eu vou chamar de N1. É um período N1. E temos uma outra taxa I2, que também refere-se a um outro período de tempo, que eu vou chamar de N2. Ora, dizemos que I1 e I2 são proporcionais. São proporcionais. Se a razão entre elas, quer dizer, I1 está para I2, é a mesma razão entre as unidades de tempo, é a mesma razão entre N1 e N2. Então, se existir esta proporção, a razão entre as taxas foi igual à razão entre as unidades de tempo, elas vão ser ditas proporcionais. Então, este proporcional refere-se à unidade de tempo. Por exemplo, qual a taxa mensal proporcional à taxa de 36% ao ano? Quero saber qual a taxa ao mês que é proporcional à taxa de 36% ao ano. Bem, vamos chamar de I1 a taxa ao mês que eu quero achar. Ao mês. Vou chamar de I2 a taxa ao ano, que é 36% ao ano. E eu quero saber a taxa proporcional. Eu quero que essas duas taxas sejam proporcionais. Ora, se elas são proporcionais, teremos que ter a razão entre elas igual à razão entre as unidades de tempo. Então, nesse caso, a taxa I1 vai estar para a taxa I2, assim como a razão entre o mês vai estar para o ano. Então, nós teremos I1, que eu quero achar, está para I2, que é 36%. Assim como o mês está para o ano, mas o ano ele é 12 vezes o mês. Você corta o mês com o mês. Você teria então que a razão I1 sobre 36% seria igual a 1 sobre 12. Esse 36% está dividindo. Ele pode ir para o outro lado multiplicando. Então, I1 será, então, 36% vezes 1, que dá 36%, sobre 12. Logo, a taxa I1 será 36% dividido por 12 é igual a 3%. E 1 é a taxa ao mês, 3% ao mês. Isto significa que 3% ao mês é proporcional a 36% ao ano. 3% ao mês é proporcional a 36% ao ano. Ora, você vê que viu no fundo, para passar de ano para mês, o que eu fiz? Eu peguei a taxa ao ano e dividi por 12. Porque um ano tem 12 meses. Então, para passar de ano para mês, você divide por 12. Ora, no fundo, eu dividi por 12. Logo, nós podemos, então, ver que
Para calcular a taxa proporcional, eu vou multiplicar ou dividir. De mês para ano, eu multiplico por 12. De mês para semestre, multiplico por 6. De mês para trimestre, multiplico por 3. E de ano para mês, eu divido por 12. De ano para semestre, eu divido por 2. Por exemplo, vamos fazer então alguns exemplos.